graça e a paz, amém? Bom estarmos aqui nessa noite para juntos adorarmos e bendizermos ao nosso Deus. Com alegria que estamos aqui nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 103. Salmo 103, versículos 1 e 2. Amém. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amém? Um salmo que eu sempre que leio repito, né? Um texto que eu gosto muito. E diz que nós devemos bendizer ao Senhor e não nos esquecer de tudo que Ele tem feito por nós. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, né? E não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Nós devemos louvar, adorar, exaltar o Senhor pelo que Ele é, né? Porque Ele é santo, Ele é majestoso, Ele é poderoso. Não há outro como o nosso Deus. Mas nós devemos também agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, né? Pelo seu cuidado, pela sua bênção nas nossas vidas, pelo seu amor constante sobre nós. Então nós devemos agradecer a Ele e de todo o nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu convido você a fechar os seus olhos, fazer ao Senhor uma oração de louvor e de gratidão a Ele nesse momento. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Nosso louvor é somente para ti. Ó Deus, nós glorificamos ao Senhor porque Tu és o único digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela graça do Senhor que se manifesta a cada manhã, a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Ó Deus, muito obrigado. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo cuidado do Senhor para conosco, mesmo em meio às lutas, às tempestades, nesse mundo de dores, o Senhor nos concede vitória. Ó Deus, no meio de tantas lutas, o Senhor nos dá motivos para sorrir. Ó Deus, em meio a um mundo de desesperança, ó Deus, nós temos a esperança que é o Senhor. Ó Deus, nós louvamos o Senhor porque essa mentalidade não vem dos estudos ou do ambiente que vivemos, mas vem do Senhor. E nós só temos a agradecer ao Senhor por tudo. Te agradecemos, ó Deus, por estar aqui nesta noite, tendo o privilégio de cultuar o Senhor. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações e que o Senhor se agrade do nosso culto. Para o louvor da glória do Senhor, nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Convido você a ficar de pé para juntos louvarmos ao Senhor. Vamos declarar que Ele é soberano. Talvez nem todos saibam essa canção, mas enquanto louvamos, você pode, em espírito de louvor e adoração, declarar isso, né? Que o Senhor é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva
essa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Aleluia. Uma canção que muito tenho cantado, porque o nosso Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Senhor, é santo a ti, damos louvor e te adoramos porque tens poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar. Senhor, porque é santo a ti, damos louvor e te adoramos porque tens poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar. Ao Senhor damos aleluia, ao Senhor damos aleluia. Não há outra além de ti, aleluia. Ao Senhor damos aleluia, ao Senhor damos aleluia. Não há outra além de ti, aleluia. Senhor, porque é santo a ti, te damos louvor e te adoramos porque tens poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar. Senhor, porque é santo a ti, damos louvor e te adoramos porque tens poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar. Ao Senhor damos aleluia, ao Senhor damos aleluia. Não há outra além de ti, aleluia. Ao Senhor damos aleluia, ao Senhor damos aleluia.
seja notória, onde quer que venhamos estar, onde quer que o Senhor nos leve, onde quer que o Senhor nos faça passar, que essa presença seja notória, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando mais uma canção. Vamos ficar de pé e cantar essa canção de pé. Não vamos sentar, não. Só se você não puder ficar de pé. Mas nós vamos cantar essa canção com alegria. Porque hoje é um dia de gratidão, né? Hoje é um dia especial, o dia das mães. Mas também um dia que nosso coração muito se alegrou com a notícia, né? Nosso querido Miqueias. Então nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Pois tudo vem dele. Tudo é para Ele. Vamos declarar aqui no nosso coração. Obrigado, Jesus. Sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do teu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Nós vamos cantar essa canção desde o início. Nós vamos cantar mais uma vez. Enquanto isso, você pode cultuar o Senhor com o seu dízimo, com a sua fé. Grata a Ele por tudo que Ele tem feito. Amém? Pelo sol da manhã, obrigado. Pelo dia que nasce, pelo irmão que está do teu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por todas as bênçãos concedidas. Obrigada especialmente pela salvação em Cristo Jesus. Essa nova aliança que foi feita na cruz por nossas vidas. Amém? Boa noite, irmãos. Graças a paz. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis. Gênesis capítulo 18. A partir do verso número 15. Não, errei aqui, calma. Mas é 18 mesmo.
Gênesis capítulo 18. A partir do verso 16. Gênesis 18, a partir do verso 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até a mim, e se não sabe, vê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda na presença diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo como o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 que toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não farei por amor aos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: não o destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, bendito seja o nome do Senhor, digno de todo o nosso louvor, e por isso nós entregamos louvores a Ti nessa noite, agradecidos com o nosso coração e com a nossa mente. Ó Deus, pedimos também que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas que foram depositadas em Teu altar. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, para que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Ministra aos nossos corações, aos corações das famílias, aos corações das mães, que têm uma função tão importante na sociedade e que são guerreiras que intercedem pela sua família. Ó Deus, que o Senhor ministre ao coração de todos. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém? Hoje é comemorado o Dia das Mães,
E também este mês de maio é o mês da família, onde as igrejas se reúnem para cultuar a Deus e as mensagens muitas vezes são direcionadas com relação à família. E nós temos visto na nossa sociedade que as famílias estão sendo atacadas de todas as formas. A sociedade tem doutrinado os nossos jovens contra tentando trazer a ideia de que a família não é uma coisa boa. As frustrações que acontecem dentro das casas, as faltas de compromisso dos pais, das famílias em si, a falta de respeito dos filhos para com os pais, tem mostrado para essa nova geração que talvez a família não seja uma boa para eles. Tem muitos jovens que não desejam casar-se. Tem muitos jovens que se casam, mas não desejam mais ter filhos. São chamados os pais de pets agora. Adotam um cachorro e um gato e diz que agora são seus filhos. E a gente vê os vídeos na internet chamando de filhos. E quando surge a oportunidade de ter um filho realmente, diz que o cachorrinho é irmão do filho. Essa é a realidade que muitas famílias estão vivendo. A sociedade está sendo atacada. Não há mal nenhum em ter um cachorro ou um gato. Lá em casa tem 3 gatos. Não tem problema nenhum com isso. A questão é saber o lugar deles. Não é meus filhos. Não são meus filhos. São meus animais. Se precisar tirar da boca dos meus filhos para alimentar meus animais, se tiverem que morrer, morrerão. Eu preciso levar a minha responsabilidade como pai a alimentar meus filhos. Mas é claro que vou fazer de tudo para cuidar bem deles. Mas essa é a realidade, irmãos. Isso eu estou falando de alguns problemas simples da sociedade com relação à família. Visão política, muitas vezes, são contrárias à família. E que a família não é uma instituição falida. Portanto, de todos os lados que você olha da sociedade, a família está sendo atacada. E o problema disso tudo, para nós que somos cristãos, é que esse problema está adentrando dentro das nossas igrejas. Não há mais o desejo dos jovens de querer casar e ter filhos. Nós, dessa nossa geração, cometemos o erro desse pensamento em alguns momentos. E talvez seja por esse motivo que eu tenha só 2 filhos. De que não tivemos mais filhos. Porque por um momento esse pensamento entrou na nossa cabeça também. Mas o fato é que esse pensamento não deve sair lá de fora. Aqui dentro não é lugar desse pensamento. E para o Dia das Mães, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a oração pela família. Aqui nesse texto, nós vemos que Abraão intercede pelos parentes dele lá em Sodoma e Gomorra. E o intuito de Abraão é salvar aquele povo. É impedir que Deus destruísse aquele lugar. E a gente vê a intercessão de Abraão, e eu acho engraçado o finalzinho do texto. Que Abraão, depois de ter insistido tanto, ele fala assim: e se porventura acharem ali 10? Aí o texto diz assim: se porventura acharem ali 10, e diz: não a destruirei por amor dos 10. Aí no capítulo 33 diz assim: e retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. Parece que Deus fala assim: deixa eu sair logo daqui, antes que Abraão peça que só tenha um ali. Antes que Abraão peça que se tiver só um, eu salve a cidade por causa de um. A sensação que dá é que parece que Deus se retirou da presença de Abraão logo para Abraão não pedir isso. Porque diante da insistência de Abraão com relação à intercessão pela sua casa. E todos os cristãos de hoje, nós temos o ministério da intercessão. Deus nos chamou para interceder pelos nossos. 1 Pedro 2,9 diz isso. Como Abraão, que foi chamado
como diz a promessa de Deus para a vida dele, que ele foi chamado para abençoar todas as famílias da terra. Nós precisamos aprender a interceder pela vida de nossos familiares. Porque a palavra do Senhor nos diz que a promessa é para mim e para os meus filhos. A promessa é para mim e para a minha casa. A promessa é para você e para a sua casa, não é só para você. Deus te chamou do mundo para estar aqui nessa noite, para entender isso. Que talvez você seja o único da tua casa, mas Deus te chamou para interceder pelos seus. Porque a promessa não é apenas para você, é para você e para os seus. Amém? E essa oração de Abraão nos ensina muitas coisas. Ele intercede pelos seus parentes. E ela serve de inspiração para nós lutarmos a favor dos nossos familiares. Abraão salvou Ló mais de uma vez. Teve uma vez que Ló entrou no conflito lá, quando eles se separaram, Abraão teve que ir lá socorrer. Agora Ló está em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra vai ser destruída. E Deus envia os anjos lá para falar: Ló, sai, porque a cidade vai ser destruída. Sai e não olhe para trás. Porque Abraão salvou Ló, porque ele tinha um compromisso espiritual de cuidar dos seus parentes. Abraão intercedia pelos seus parentes. E nós devemos interceder pela família. Nós precisamos, como servos de Deus, interceder pela família. E ao exemplo de Abraão, nós precisamos aprender algumas coisas. Precisamos aprender a interceder pela família. Amém? Dentro disso eu gostaria de compartilhar sobre isso, sobre a oração pela família. O que é que nós aprendemos com esse texto? A primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que Abraão, ele tinha intimidade com Deus. Intimidade com o Senhor. O verso 23, que a gente vai ver aí, diz assim: aproximando-se dele. Abraão se aproximou do Senhor para interceder pela família. Irmãos, antes de tudo, Abraão tinha uma vida de intimidade com Deus. Antes de qualquer coisa, Abraão tinha uma vida de intimidade com Deus. A palavra de Deus nos diz em Tiago 4,8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Irmãos, a gente precisa entender aqui nesse texto que Deus falava com Abraão. E sabe por que Deus falava com Abraão? Porque Abraão falava com Deus. Às vezes a gente chega lá nos cantos e tem hora que a gente toma uma atitude assim: eu só falo com a pessoa se a pessoa falar comigo. Tem hora que a gente está lá concentrado no trabalho dele, ele passa, ele nem vê, nem fala com a gente. E eu também não falo com ele, passo direto. Porque ele não falou comigo, eu não falo com ele. Tem hora que eu passo, eu vejo que ele me viu, eu falo: e aí, Ed, beleza? Mas tem hora que ele não me vê. E a nossa vida com Deus é um pouco assim, irmãos. Porque se nós queremos que Deus fale conosco, sim ou não? Nós precisamos falar com Ele. Nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos ter uma vida de intercessão. Se você quer ter uma família que seja abençoada, deve começar com você. Porque às vezes a gente fala assim: só tem eu lá em casa. Ninguém quer saber de Deus. De fato, os nossos parentes, quando a gente olha para alguns dos nossos parentes, fala assim: eles não querem saber mesmo de Deus. Eles não querem saber de jeito nenhum de Deus. Mas tem que começar com você. Às vezes, irmãos, a gente não quer ter intimidade nenhuma com Deus, a gente não fala com Deus, a gente não tem vida com Deus e quer que os nossos se conservem. E nós precisamos ter esse entendimento de que nós precisamos, tem que começar conosco. Nós precisamos ter esse momento de intimidade com Deus. Quer dizer, não é momento, é uma vida de intimidade com Deus. É de estar na presença de Deus o tempo todo. Nós aprendemos que o reino de Deus, ele é em todo lugar.
O reino de Deus não está estabelecido aqui na igreja, não. Aonde você estiver, é reino de Deus. Deus é dono daquele lugar. Se você está na sua casa, na rua onde você anda, se você está no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, de escola, lá é reino de Deus. Você é embaixador do reino de Deus e você precisa, no reino de Deus, estar na presença de Deus, viver em comunhão com Deus. Amém? A mensagem que Abraão nos traz, que a palavra do Senhor nos traz, através da intercessão de Abraão, é que nós precisamos ter uma vida de oração na presença do Senhor, se encher do Espírito Santo de Deus, e sua casa começará a ser abençoada. Porque é a lei da semeadura, irmãos. Interceda pelos seus. Michel, tem orado tanto. Ainda é pouco, continue orando. Michel, já tem 10 anos que eu oro, não tem problema. Se você viver 30, continue orando pelos 30 anos. Se você viver 100 anos, continue orando os 100 anos pela sua casa. Não deixe de interceder, não deixe de buscar. Enche-se do Espírito Santo, sua casa será abençoada. Vai começar de você. Não espere que os outros sintam o que você ainda não sentiu. Tenha intimidade com Deus. Busque a presença do Senhor. Amém? Em segundo lugar, nós aprendemos com Abraão que nós precisamos ter perseverança. No verso 22, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. A oração de Abraão foi perseverante. Ele foi insistente. Ele foi ousado na presença de Deus. No verso 30 ele fala, falarei ainda. No verso 32 ele disse, me atrevi a falar. Lhe falarei somente mais esta vez. No verso 32 ainda, no finalzinho. Ele foi insistente na oração. A sensação que a gente tem aqui é que parece que ele não queria mais parar de orar, de interceder pelos seus familiares. Ele não se intimidou no sentido de que poderia se calar e falar assim, Deus está dizendo, eu vou falar mais o quê? Ele insistiu, continuou com perseverança na presença de Deus. A sua fé parecia ser tão grande que deixou claro para Deus que só pararia de orar quando Abraão recebesse a resposta. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas até oram pelas suas famílias, mas não conseguem perseverar. Existem aqueles que começam um propósito, mas às vezes, irmãos, orar sem resposta é ruim, não? A gente, a sensação de que a gente está falando sozinho, a sensação de que quando as coisas não acontecem no nosso tempo, que a gente é imediatista, a gente está viciado nesse negócio de dar a informação rápida e a gente quer a resposta muito rapidamente. E às vezes a gente esmurece na oração, na comunhão, na intercessão pela nossa família. A gente queria orar uma vez só e ter resultado, receber a resposta. Abraão aqui, ele foi insistente, ele achou que se ele falasse, se tiver 50 justos ali, Senhor, o Senhor vai culpar o justo, fazer o justo morrer do mesmo jeito que o ímpio? De maneira nenhuma o Senhor vai fazer um negócio desse. Ele achava que tinha ali 50 justos. E Deus fala assim, se tiver 50 justos eu não desisto, Abraão. Eu desisto de destruir a cidade, Abraão. E ele percebe, não tem 50 não. Eu falei, mas só se faltar 5. E aí Deus foi dizendo não para ele e ele foi vendo, vixe, o negócio está ficando feio, mas eu vou continuar perseverando. Às vezes a gente ora pelos nossos familiares e a gente não vê resposta. É por aquele parente que a gente quer que se converta e a gente não vê resposta. E aí a gente desanima. E a gente questiona, mas Deus, por quê? Espere com perseverança, continue orando, interceda.
Muitos começam o propósito para. E existem aqueles, irmãos, até que oram uma única vez, achando que vai resolver os problemas. É o imediatismo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É preciso perseverança. É preciso perseverar. Acho que era o presbítero Davi. Ele falava assim: quem perseverar, quem permanecer firme, vai ver a resposta de Deus. Vai ver a resposta do Senhor. A pergunta é: você tem sido perseverante na oração por sua família, por sua casa? A maioria de nós não tem sido perseverante. Nós temos sido negligentes com relação às nossas famílias. A gente está vendo as coisas acontecendo no meio da nossa família, no meio da nossa casa, no meio da nossa parentela, e a gente se acostuma com aquela situação, e a gente acha que é assim que tem que ser, e às vezes não é. E Deus quer levantar você, eu e você, para sermos intercessores perseverantes para a nossa família. Você pode desistir de qualquer coisa, mas você não pode desistir dos seus. As pessoas podem desistir dos seus sonhos muitas vezes, sonhos que se tornam inviáveis, mas nunca desista da sua casa, nunca desista dos seus. Amém? Em terceiro lugar, Abraão tinha um propósito claro. Abraão tinha um propósito claro. Ele queria uma resposta de Deus. Como eu disse, ele falava assim: se houver ali 50, 45, 40, 30, 20, 10. Ele não importava quantos tivesse, ele queria a salvação daquele lugar, queria que Deus poupasse aquele lugar. Abraão sabia o que ele queria. Ele tinha um propósito claro. E ele sabia o que queria e ele falava com Deus, com ousadia. Esse tinha trevo a falar sobre ele tinha uma preocupação de Deus se irar contra ele, perder a paciência com ele. Ele estabeleceu metas. Ele fala: Senhor, se tiver ali 10. Ele disse, e o Senhor disse: se tivesse ali 10, eu pouparia a cidade por causa dos 10. Você já parou para pensar que Deus pode estar poupando a sua casa por causa de você? Por um justo se quer. Deus tem poupado os seus por causa de você. Deus poupou a família de Ló por causa dele. A mulher de Ló não ficou para trás porque ela olhou para trás com saudade. Ela estava gostando daquele lugar, aquele ambiente de Sodoma e Gomorra era um ambiente bom para ela. Ela gostava daquele lugar, por isso que Deus fala assim: ó, não olhe para trás. Às vezes, irmão, nós vivemos uma vida olhando para trás. A gente olha para trás, para o nosso passado, por aquilo que nós fizemos atrás, por aquilo que nós deixamos de fazer. Tem gente que vive sem olhar para o futuro, olhando para trás. E não é olhando para trás, falando assim: ainda bem que eu saí daquele lugar e estou aqui. Não, é olhando para trás com o desejo de voltar para lá. Na nossa caminhada, irmãos, é sempre olhando para frente. Nós precisamos ter esse propósito claro para a nossa família. É entender que nós precisamos ser intercessores da nossa casa. E é aquilo que eu disse: Deus nos chamou para interceder. E como diz em Hebreus 10, 19 diante, que nós não precisamos mais ter medo de se achegar a Deus. Porque Jesus nos abriu um novo e vivo caminho da intercessão. E nós podemos nos aproximar de Deus para buscar a Deus pela nossa casa. Por isso nós podemos buscar ao Senhor com ousadia, com firmeza, dizendo o que nós desejamos,
da nossa casa, às vezes, irmãos, a gente é falso com Deus. A gente muda o tom de voz para falar com Deus. E quando na verdade o que Deus mais quer de você é a sua sinceridade. Deus, eu estou triste. Deus, eu estou com raiva. Deus, eu estou com dúvida. Fala para Deus. Deus, eu estou impaciente porque eu estou orando para que o Senhor salve a minha casa e o Senhor não está fazendo. Seja ousado. Não estou falando que você tem que ser ousado na presença de Deus. Ousado. Não ter medo de falar com Deus. Deus lhe ouve. Às vezes a gente se sente assim, cheio de dúvida, desanimado, e a gente fala assim, não, o Senhor é soberano, está lá sentindo umas coisas e sem falar nada. E a gente precisa falar com Deus. Abraão, ele meio que fala assim, o Senhor vai destruir a cidade por causa de 50 justos, vai fazer com que o justo pereça como o ímpio. Não, o Senhor não vai fazer isso não. Olha só a intimidade de Abraão para com Deus. Dizendo a Deus o que ele deveria fazer. Mas é porque nós somos fracos mesmo. Porque Deus bem sabia o coração daquele povo. Sabia que aquele povo estava indo por um caminho que o único jeito que tinha era destruição. Estava falando hoje. O Evangelho precisa ser pregado por nós. E quando nós olhamos pela nossa casa, a gente ora e age, pregando o Evangelho para os nossos, vivendo o Evangelho, para que as pessoas, os nossos, vejam em nós a diferença entre nós e eles. Mesmo que às vezes eles critiquem. E eu estava falando hoje com meu cunhado, eu falei assim, já parou para pensar que nessa nossa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, às vezes nós pregamos para que aquela pessoa seja de fato, em vez de ser salva, seja condenada? Porque a Bíblia diz, é cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. O Evangelho produz arrependimento, mas produz também perdição. Porque aquele que ouve a palavra do Evangelho e aceita, salvação. Aquele que ouve o Evangelho e rejeita, condenação. Tem muitos. A Bíblia diz que nenhum desses aí fora serão considerados inocentes perante Deus. Todos vão ter ouvido a palavra do Evangelho e rejeitado. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas a gente precisa ter um propósito claro. O que é que a gente quer para a nossa família? O que é que você quer para a sua casa? Salvação, sim ou não? Salvação. Tem muita gente desejando outras coisas, irmãos. E esse não é o propósito da igreja. Tem muita gente desejando só prosperidade, tem muita gente desejando que as pessoas sejam felizes do jeito que elas são. Não. Nós precisamos desejar a salvação delas. Nós precisamos ter um propósito claro de salvação para aqueles parentes nossos. Tem hora que a gente olha assim, meu Deus do céu, tem misericórdia. Mas quanto mais a gente ora, mais esse indivíduo empeora, esse infeliz. Mas a gente precisa ter um propósito claro. Senhor, eu quero a salvação da minha casa. Porque a tua promessa é para mim e para os meus filhos. A maldição, irmãos, é para a terceira, a quarta geração. Já viu isso? Mas a promessa de Deus é para até 1000 gerações. Nós precisamos lutar pelos nossos. Amém? Você sabe o que é que você deseja para a sua família? Então fale com Deus. Fale com Deus o que sua família precisa, porque eu sei o que minha família precisa. A minha família precisa de salvação. Quando eu olho para os meus parentes, eu vejo que eles precisam serem salvos, serem tocados pelo Espírito Santo de Deus. E esse deve ser o nosso desejo, essa deve ser a nossa maior intercessão pelos nossos familiares. Esse é o mês da família, mas a família é um mês simbólico. A família nós precisamos lutar o tempo todo. As mães, que hoje se comemora o Dia das Mães. Eu me lembro de um áudio da irmã Paulinha, se eu não me engano, quando teve o problema de Miqueias. Eu não me lembro do áudio todo, mas eu lembro que ela falou assim: nós vamos orar, irmã, porque nós somos mulheres guerreiras, que intercedem pelos nossos filhos, e nós não desistimos deles. Quando ela falou assim, mulheres guerreiras, eu senti
o que ela estava dizendo, porque eu sei que ela tem filhos e ela intercede pelos filhos dela também. Ela estava sentindo a dor de Ana Maria, e todos nós estamos sentindo, e é por isso que nós estamos intercedendo tanto por ele. As mães são guerreiras mesmo, e elas que muitas vezes, enquanto os filhos estão lá fora, no mundo, a mãe sem saber nem onde é que está, é ela que muitas vezes dobra os seus joelhos na madrugada, buscando a Deus para que poupe a vida dos seus filhos. Porque elas têm um propósito claro na vida deles, a salvação deles. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ter esse propósito. Amém? Para concluir, Deus disse não a Abraão a respeito de Sodoma, mas disse sim a respeito da vida de Ló. Ou seja, Deus sempre ouve a nossa oração. A sua resposta é sempre justa. Se você não conseguir tudo o que você quer de uma só vez, pelo menos será abençoado de forma crescente, mediante o que for orando, o que você for pedindo. Meu sonho é ver minha casa todinha de bairro. Eu já falei aqui, na nossa roça lá tem um pezão de umbu do lado da casa, e a gente só se reuniu, a gente limpou o pé de umbu para se reunir entre família, fez um fogão lá de baixo, uma lenha, fez umas mesas, uns bancos, para reunir a família. Sabe quantas vezes a gente se reuniu? Uma só vez. Serviu o resto dos dias, serviu só para alguns deles acabarem aquilo lá, com caixa assada, com farras. E aí a roça está lá parada hoje. E eu creio que um dia ela retornará. E aquele lugar do pé de umbu vai servir para a gente fazer um culto de adoração ao nosso Deus pela família. Eu creio, mas à luz dessa palavra eu preciso aprender também. Eu preciso ser perseverante na oração. Se é um desejo que eu tenho, eu preciso perseverar pedindo a Deus para que isso aconteça. Nem que comece só com minha casa, mas que outros das nossas casas, dos nossos parentes também se acheguem para estar lá conosco. Esse é o meu desejo, e essa palavra me ensina também a ter perseverança nisso, porque durante muito tempo eu esqueci disso. Eu estou aqui há 8 anos em Patos, e eu lembro que esse desejo eu expressei acho que no primeiro ano meu, e durante muitos anos eu esqueci disso. E essa palavra me trouxe a lembrança disso, e eu preciso perseverar e buscar e ter um propósito claro a respeito do que eu quero sobre a minha casa. Amém? Você precisa ter um propósito claro a respeito do que você quer para a sua casa, e busque a Deus. Terceiro, seja um intercessor, com intimidade com Deus, com perseverança e com um propósito claro, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, eis-nos aqui diante da Tua palavra. Sabemos que ela não volta vazia, e que ela nos ensina e nos alerta. Ó Deus, e a de hoje nos alerta de que nós precisamos ter intimidade com o Senhor, e que nós precisamos ter perseverança e um propósito claro a respeito do que a gente quer para a nossa família. Que a gente possa, ó Deus, ser intercessores da nossa casa. Ó Deus, tem muitos aqui, ó Deus, que é o único dentro da sua casa, ó Deus. E é por ele que o Senhor chamou para começar essa jornada. Que o Senhor dê perseverança, ó Deus, em nome de Jesus. Não deixe desanimar, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ver as famílias, nossas famílias, cultuando ao Senhor nesse lugar. Ó Deus, nós pedimos assim, em nome de Jesus Cristo. Continuamos, ó Deus, intercedendo pela vida de Miqueias. Ó Deus, o Senhor já tem nos mostrado uma evolução, e glorificamos e nos alegramos do Senhor. Ó Deus, mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando ele, trazendo a restauração necessária, honrando a fé da tua serva, como ela disse hoje, que vai ver o filho dela enxergando, andando, saindo daquele hospital, e testemunhando o poder do Senhor na vida deles. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo.
Oramos pelas mães, por todas as mães aqui presentes que não puderam estar, talvez até cumprindo o papel de mãe que não puderam estar aqui. Ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor encha do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor fortaleça e encha de perseverança para continuar intercedendo pelos da sua casa, pelos seus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor, nós pedimos. Amém. Amém. Amanda está com a palavra.